Revelado, aqui e agora você vai saber o que, nos últimos 20 anos, ajudou mais de 40 mil brasileiros a falar inglês em 8 semanas. E nenhuma escola de inglês quer que você saiba. Mas eu quero começar essa apresentação com uma pergunta. Se todas as escolas de inglês no Brasil funcionam, se o Brasil é o país número 1 do mundo em escolas de inglês, com mais de 10 mil escolas e com mais de 20 milhões de alunos estudando inglês, por que a coisa mais difícil de se encontrar nesse Brasilzão de meu Deus é alguém que fale inglês? Recentemente, uma pesquisa mostrou que menos de 5% da população brasileira fala inglês. Isso é uma vergonha, isso é inadmissível. Essa mesma pesquisa mostrou que o Brasil está em 41º lugar entre os países que dominam a língua inglesa. Estamos atrás de países que nem sabemos onde fica no mapa. Países como Sri Lanka, Lituânia, Costa Rica. Estamos atrás dos nossos vizinhos, Chile e Peru. E acredite se quiser, estamos atrás até da Argentina. E isso não dá para aguentar, né? Brincadeiras à parte, não é só uma vergonha o fato de não falarmos inglês. É uma das principais causas do sofrimento que passam os profissionais em nosso país. E esse sofrimento acaba sobrando para a família. Milhões e milhões de pessoas desempregadas, e é triste saber que isso não precisava ser assim. O governo da Inglaterra gasta uma fortuna tentando aumentar os negócios com o Brasil, mas esbarra, imagina onde? No analfabetismo do brasileiro na língua inglesa. Tentando entender o problema, o governo britânico fez uma pesquisa aqui no Brasil para descobrir o que estava acontecendo e chegou a 2 conclusões. A primeira é que entre as pessoas que estão precisando falar inglês, a grande maioria já tentou mais de 3 cursos de inglês. E o pior disso é que, além do desperdício de dinheiro, existem cursos de inglês que custam mais do que um carro zero. Do desperdício do tempo, onde anos e anos são perdidos em troca de nada. Tanto dinheiro e tanto tempo perdido e não conseguem falar nenhuma frase em inglês. Mas ainda tem algo pior. São milhões e milhões de pessoas andando por aí com as suas autoimagens afetadas e muitos se sentindo burros porque não conseguem falar inglês. E a segunda coisa que o governo britânico descobriu é uma boa e uma má notícia. Uma boa notícia para você. Eles descobriram que a culpa por você não falar inglês não é sua. E a má notícia vai para as escolas de inglês. Eles descobriram que os métodos errados, ultrapassados e que têm como maior objetivo tirar o dinheiro suado de quem precisa falar inglês são os grandes vilões dessa história. E agora eu vou revelar para você qual é a arma que as escolas de inglês estão usando no Brasil para segurar os seus alunos pagando por anos e anos e sem falar inglês. A arma que eles usam é a gramática. Entenda! A gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. E isso acaba com as suas chances de alcançar a fluência. Guarde essa frase. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Talvez você esteja se perguntando, mas quem é você para dizer tudo isso? Meu nome é Jober e eu também sou conhecido como Indiana Jober Jones. E essa é a razão pela qual eu sou odiado pelas escolas de inglês. Porque eu estou lutando contra a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Que usa a gramática para impedir você de falar inglês. E eu estou lutando contra os cursinhos online dos professores que aprenderam de um jeito e ensinam de outro. Sem método e sem tecnologia. Eu também cansei de ser enganado. Eu, assim como milhões de brasileiros, já tinha tentado vários cursos. Uma escola de inglês e 2 professores particulares. Além de todos os anos que eu estudei inglês na escola pública. Aliás, é bom que você saiba, eu era tão ruim no inglês que até repeti de ano na escola por causa dele. Eu era uma tragédia anunciada. Eu fugia de empregos que exigiam que eu falasse inglês. Um amigo meu conseguiu para mim uma vaga na General Motors, aqui em São Caetano do Sul. E ele só fez uma exigência, que eu aprendesse inglês depois que eu fosse contratado. Ele até disse que talvez a empresa pagasse o curso para mim. Mas eu tinha uma certeza na minha cabeça. Eu não tinha nascido para falar inglês. Eu agradeci ao meu amigo a indicação, mas disse não para a vaga. Claro que eu não falei isso para minha família, né? E aí aconteceu o que você pode chamar de coincidência. E eu gosto de chamar de deucidência. E outros podem até falar que foi sorte.
Mas a minha vida mudou quando o livro Revolucionando o Aprendizado, uma tese de doutorado da PhD em Educação, a doutora Jeanette Voss, que dizia na página 293, fale francês fluentemente em 8 semanas. E apesar de ser um método desenvolvido por professores de Harvard, o primeiro pensamento que passou na minha cabeça foi: é bom demais para ser verdade. Mas esse era o pior momento da minha vida. A empresa que eu trabalhava havia falido e eu não consegui um novo emprego porque eu não falava inglês. Mas eu consegui uma entrevista que se encaixava perfeitamente no meu currículo. E na última fase dessa entrevista, a mulher do RH perguntou: você fala inglês, né? E ela não conseguiu esconder a cara de decepção quando a minha resposta foi não. E naquela hora, eu sabia que tinha sido reprovado. E o pior, eu já tinha avisado em casa que a vaga era minha, que eu tinha sido aprovado. Eu não sei se você entende a minha situação, mas eu estava desesperado. E foi nesse momento que me veio um segundo pensamento. Se funciona para o francês, funciona para o inglês também. Eu comecei a imaginar como seria a minha vida se depois de 8 semanas eu estivesse falando inglês. Eu fiquei tão entusiasmado com a possibilidade que eu tinha certeza que alguém já tinha trazido esse método para o Brasil. Eu fiquei um pouco desapontado quando eu descobri que não. E foi quando me veio um terceiro pensamento. Se ninguém trouxe o método para o Brasil, eu vou trazer. Não foi fácil, eu não falava inglês e eu não tinha dinheiro. Mas eu falei com um professor de inglês que fez os primeiros contatos e arrumei dinheiro emprestado com a minha família. Trouxemos o método para o Brasil no começo de 1997. E até tudo ser customizado para nós brasileiros levou quase um ano. E no dia 7 de outubro de 1997, uma terça-feira, eu iniciei o programa. E 8 semanas depois, no dia 1º de dezembro, eu estava falando inglês. Eu passei no teste. E junto comigo, nessa fase inicial, mais 200 pessoas passaram também. O método estava testado e aprovado. Em abril de 1998, eu fui para a Inglaterra assinar o contrato com o Dr. Colin Rose, o criador do método, para trazer esse programa oficialmente para o Brasil. Fundamos a Universidade do Inglês e de lá para cá, 20 anos se passaram e mais de 40 mil pessoas aprenderam a falar inglês. Na prática, isso significa que não somos aventureiros, já passamos pelo teste do tempo e que você não vai ser cobaia. Milhares e milhares de pessoas passaram aqui antes de você. Você entende agora o meu entusiasmo? Se eu, o cara que já tinha tentado uma escola de inglês e 2 professores particulares, que tinha certeza que não tinha nascido para falar inglês e agora era um cara fluente, eu tenho certeza que você também pode falar. Você entende? Porque do fundo do meu coração, eu acredito que se eu falo inglês, qualquer um pode falar. Mas agora você me pergunta: ok, Gilberto, eu entendi, mas como? Eu aprendi do mesmo jeito que as crianças aprendem, usando a sequência perfeita, que é ouvir, falar, ler e escrever. Isso me permitiu falar inglês desde a primeira aula e o melhor, aumentou não só a minha autoestima, como também a vontade de fazer a próxima aula. Mas o que faz o resultado dos nossos alunos ser absurdamente melhor do que o comparado ao tempo que eles estudavam em qualquer outro curso de inglês foi substituir a gramática por filmes de Hollywood. Treinar o seu ouvido para entender o que o nativo fala com um filme de Hollywood verdadeiramente não tem preço. Com o sistema da Fluência Online, eu consegui praticar a minha conversação e ter fluidez no inglês. E é aqui a minha grande briga com as escolas de inglês. Tem escolas que querem que você leia livros de inglês. Tem cursos que querem que você leia coisas em inglês. Mas anota o que eu vou te falar. Só tem um jeito de você falar inglês, que é falando. Mas eu aprendi a ler e escrever com os ditados interativos. E foi a partir desse ponto que eu não era mais um analfabeto na língua inglesa. Nas 8 semanas, eu aprendi 2.000 palavras de vocabulário, que é considerado pelo governo americano em seu famoso teste de fluência, conhecido como TOEIC, o necessário para você ser considerado fluente na língua inglesa. Com essas 2.000 palavras, nossos alunos relataram que conseguiram participar de reuniões em inglês, negociações internacionais ao vivo e por conferences, viagens a lazer e negócios, passaram por entrevistas de emprego em inglês aqui no Brasil e nos Estados Unidos, foram promovidos para cargos que exigiam a fluência, conseguiram estudar em universidades americanas e inglesas de ponta e conseguiram empregos melhor para trabalhar fora do país. E claro, também conseguiam ler e responder e-mails em inglês e assistir filmes sem legenda. Mas o que eu posso te prometer é que se você estiver interessado em falar inglês em um curto espaço de tempo, eu posso te mostrar como fazer isso e te guiar pelo caminho.
Como foi o caso do Natanael Oliveira, que gravou um vídeo para nós dizendo como o nosso programa de 8 semanas impactou a vida dele e fez ele sair de um empresário local para um empresário global. E hoje ele faz negócios com o mundo todo. E ele acredita isso ao fato de agora ele falar inglês fluente. Ou como foi o caso do Denis Cruz, que estava pesquisando cursos de inglês na internet. E quando viu o nosso programa em 8 semanas, não acreditou. Ele achou que era bom demais para ser verdade e começou a investigar, quase que como um detetive. Mas ele se convenceu de que podia falar inglês com o nosso programa. Resumindo a história, ele aprendeu inglês e pouco tempo depois, ele que tinha formação na área de engenharia e trabalhava em uma gigantesca empresa na área de construção, foi demitido, mas não passou 5 minutos de dificuldade, porque o inglês lhe abriu novos horizontes. Hoje, ele tem uma empresa de consultoria e levou a qualidade de vida da sua família para o próximo nível. Ou, como foi o caso do Arthur, da Gesilda, da Ananda, do Moisés, do Márcio, da Valquíria, da Gisele, do Matheus, do Sérgio, do Renato, do Douglas e muitos outros que levaram as suas carreiras para o próximo nível porque agora eles falam inglês fluente. Agora o que eu quero oferecer para você é a oportunidade que eu tive há 20 anos de estar falando inglês em um curto espaço de tempo. Para isso, criamos o Passaporte para a Fluência, o caminho para falar inglês em 8 semanas, que será para você o que o Revolucionando o Aprendizado foi para mim. O programa Passaporte da Fluência foi criado para que você fale inglês mesmo que já tenha feito vários cursos de inglês, como era o meu caso, ou que nunca tenha estudado inglês, como é o caso de muitos dos nossos alunos. Uma das maiores vantagens que o Passaporte da Fluência traz para você é a mobilidade, que significa que você vai poder estudar a hora que quiser, de onde estiver, sem preocupações com trânsito, chuva e outros obstáculos que nos impedem de chegar às escolas de inglês. Às vezes, até mesmo a preguiça. Outra coisa que deveria te deixar entusiasmado é que você tem em sua casa toda a tecnologia necessária para falar inglês online, acessando os nossos servidores ao redor do mundo ou offline, usando seus devices, que traduzindo os aparelhos que você já tem aí onde você está. A razão pela qual eu chamo esse método de revolucionário é porque é o único método no Brasil que ensina como o seu cérebro funciona, como você aprende qualquer coisa, nesse caso, o inglês. Qual é o caminho para chegar até o seu cérebro? Aliás, qual é o caminho para atacar o seu cérebro? A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você conhecer o VAC Ataque e o veículo para conduzir tudo isso que eu chamo de a Ferrari dos métodos de ensino. O conceito desenvolvido por Harvard através dos seus professores Garner e Goleman. Você pode estar se perguntando, mas na prática, como a aprendizagem acelerada eliminou a gramática? Substituindo os livros de gramática por filmes de Hollywood, músicas e diálogos da vida real. Essa combinação vai ficar explosiva quando você aplicar o VAC Ataque aos filmes, às músicas e aos diálogos. Uma coisa eu posso te garantir. Você nunca estudou inglês assim e a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você estudar dessa forma. Mas ainda falta um segredo que a aprendizagem acelerada descobriu. Você sabia que cada um de nós aprende melhor de um jeito? Tem pessoas que aprendem melhor vendo, assistindo ou olhando, e essas pessoas são visuais. Existem pessoas que aprendem melhor ouvindo, escutando, baseado em sons ou áudios, esses são auditivos. E existem pessoas que aprendem melhor fazendo, praticando, com a mão na massa, ou até mesmo imaginando. Esses são os sinestésicos. O que aconteceu até hoje é que os brasileiros foram forçados a aprender inglês em salas de aula com 5, 10, 30 alunos, cada um com um estilo de aprender, mas sendo tratados em massa. Isso explica porque a cada 100 alunos, apenas 1 ou 2 conseguem falar inglês. E os cursinhos online, cujos donos trabalham dos quartos de suas casas. E esses nem sabem o que é estilo individual de aprendizado. Por isso, seus alunos nunca têm resultados e acabam desistindo. Com o Passaporte para a Fluência e o Sistema de Fluência Online, você vai ter acesso a um método que cobre todos os estilos de forma individual. Ou seja, é um método que se adapta ao seu modo de aprender, fazendo então com que você absorva mais vocabulário de forma não só muito mais rápida, mas garantida. Mais de 90% da absorção do aprendizado. E eu não sei o que você acha, mas isso é uau! Mas não é fácil descobrir qual é o seu estilo individual de aprendizado. Na verdade, a grande maioria das pessoas
passam a vida inteira sem saber essa resposta e nem sabe o que é. Por isso tem dificuldade de aprender inglês. E você já deve ter ouvido falar do bloqueio para falar inglês. Isso nada mais é do que você tem passado a vida toda estudando errado. O modo para você estudar certo e ter resultados explosivos é descobrir o seu estilo individual e estudar baseado nesse estilo. Simples assim. Não existe nenhum teste no Brasil que te mostre qual é o seu estilo de aprendizado. Esse teste é uma exclusividade da Accelerated Learning que a Universidade do Inglês trouxe para o Brasil. Mas os nossos alunos, quando ingressam no programa Passaporte para a Fluência, levam essa exclusividade para os seus currículos. E a melhor notícia, recebem esse teste como bônus. Então, se você tomar a decisão de ingressar no Passaporte para a Fluência, você terá em suas mãos um método que vai te ensinar inglês de acordo com o resultado do seu teste. Entenda, esse não é apenas um simples teste. Nele você vai descobrir o seu estilo individual de aprendizado e também o seu QE, quociente de inteligência emocional, para aprender inglês, que vai definir quais são os seus maiores desafios na hora de estudar. E não será só isso. Junto com o resultado do seu teste, eu vou te enviar um treinamento para que você estude da melhor forma, baseado nos seus resultados. Um treinamento diferente para cada tipo de pessoa, um treinamento diferente para cada tipo de estilo. Você será tratado individualmente. Como eu falei, esse teste é um treinamento gratuito para os nossos alunos do Passaporte para a Fluência. Mas às vezes, os nossos alunos ficam tão entusiasmados que querem que um familiar ou mesmo um amigo faça o teste. E nesse caso, o valor do teste é de R$300. O que não é nada pelo resultado que ele oferece. Mas você vai ganhar totalmente free ao ingressar no programa Passaporte para a Fluência. Agora, eu imagino que você deve estar se perguntando quanto vai te custar para você se inscrever no programa Passaporte para a Fluência. Primeiro, é muito importante que você entenda que isso não é um custo, e sim um investimento. Ainda mais, levando em consideração uma pesquisa da Cato, que diz que quem fala inglês ganha 52% a mais do que quem não fala inglês. É fácil entender isso. No momento que o Brasil está, as empresas estão desesperadas por colaboradores que falem inglês para conseguirem fazer negócios no exterior e aumentarem suas receitas vendendo em euro ou em dólar. Então, não é um custo, e sim um investimento. Eu poderia facilmente cobrar R$ 997 por esse programa, ainda mais, levando em consideração os benefícios que ele vai trazer a curto, médio e longo prazo. Mas eu e a minha equipe estamos em uma missão, que é ajudar o maior número de pessoas a falar inglês e ter acesso às informações que eu tive acesso há 20 anos. Por isso, por um tempo limitado, eu vou fazer algo que nunca será repetido. Se você tomar a decisão de falar inglês definitivamente e garantir o seu acesso ao Passaporte para a Fluência, você vai investir apenas R$ 97. Você não ouviu errado, apenas R$ 97. Como eu falei, essa é uma oportunidade única que eu e minha equipe decidimos liberar para as pessoas que estão realmente decididas a falar inglês em um curto espaço de tempo. Eu sei que nesse momento pode estar passando algo na sua cabeça que também passou pela minha quando eu descobri esse método. Você pode estar pensando, mas parece muito bom para ser verdade. Eu sei, parece. Eu tenho mais uma coisa para fazer por você. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você terá tempo para estudar o Passaporte para a Fluência, fazer o teste, receber seu resultado, colocar o programa e o método em prática, e se você achar que não está tendo resultado ou que o programa não é para você, a qualquer momento, durante os 30 dias, se você sinceramente ficou insatisfeito com tudo que eu te prometi, eu vou ficar feliz em te reembolsar completamente, mesmo que seja no último dia, no 30º dia. Basta me enviar um e-mail que eu vou te devolver 100% do seu investimento. Sem perguntas, sem letras pequenas, sem contratos que te prendam. Eu assumo todo o risco sobre o seu investimento. Zero de risco para você. Se você está realmente sério em relação a falar inglês e levar sua carreira para o próximo nível, eu recomendo que você tome uma decisão agora. O Passaporte para a Fluência por apenas R$ 97 é uma oportunidade exclusiva para você. Nesta página, neste momento, eu e a minha equipe já tomamos a decisão e o valor do Passaporte para a Fluência passará a ser de R$ 297 em poucos dias. A diferença entre tomar uma decisão agora e depois é que você estará economizando R$ 200.
Então, clique no botão abaixo, garanta sua vaga no Passaporte para a Fluência com valor especial e ainda tem o teste de estilo individual como bônus. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para uma página segura, onde você poderá fazer o pagamento com a certeza de que seus dados estão seguros. Após o pagamento ser aprovado, você receberá em seu e-mail os dados de acesso para o portal, onde você encontrará o programa Passaporte para a Fluência e o teste de estilo individual de aprendizado. Bom, essa é uma decisão importante da sua vida. Na verdade, uma das mais importantes da sua vida. É a hora que você pode escolher entrar para a terra da fluência, um lugar onde coisas boas acontecem, um lugar onde todo mundo fala inglês. Ou você pode continuar perdendo oportunidades atrás de oportunidades por não falar inglês, perdendo tempo e dinheiro com métodos que não funcionam. Lembre-se, não tomar uma decisão também é uma decisão. Então, clique no botão abaixo, garanta o seu acesso ao Passaporte para a Fluência e, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.